Fala galera, beleza? Professor Ramon na área e esse é mais um vídeo do canal Chega aí Matemática, né? Lembrando que nós estamos aí numa série de alguns vídeos envolvendo a parte de funções, né? Para essa playlist já fiz o vídeo número 1 que fala sobre o conceito básico das funções, bem básico, é só para realmente para lembrar ali, diferenciar, classificar quais são as funções. E agora a gente vai falar disso na prática, porque matemática se aprende fazendo, se aprende na prática. Então, bora lá, para essa aula nós vamos resolver esse exercício aqui, ó, né? Começar, lógico, por ele, né? Que tá assim, ó, para produzir um número n de peças, n inteiro e positivo, o que significa isso? Número n, ou seja, tem que ser um número positivo e não pode ter vírgula. 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e por aí vai. Tudo bem? Isso é um número inteiro e positivo, não tem vírgula e é positivo. Por que tem que ser assim? Porque nós estamos falando de quantidade, isso é importante. E aí tá lá, uma empresa deve investir 200 mil reais em máquinas, além disso, gastar 50 centavos na produção de cada peça. Nessas condições, o custo C em reais da produção de N peças é uma função de N dada por. E aqui vem um detalhe, o exercício foi muito generoso com a gente quando ele disse que era uma função. Né? Por isso, se ele não dissesse, a gente vai usar os conceitos básicos de função. Toda vez que eu falo de uma função, necessariamente tem uma parte fixa e uma parte variante. Vamos lá para a resolução sem perder mais tempo. Então, a gente tem aqui o seguinte quando a gente fala, né? Ó, detalhe importante, tá? Eu vou usar o custo porque o exercício me impediu para usar esse custo, a letra C, e para o número produzido, a letra N, tá? Se eu não fizesse, eu poderia fazer com X? Você até poderia, não estaria errado, mas você não vai conseguir identificar qual é a alternativa correta. Mas vamos lá. Então aqui, nosso custo, né? O custo vai depender da quantidade produzida, já que eu pago um valor por peça, né? Ó. Custo de N peças produzidas. Tenho lá uma parte fixa, mais ou menos uma parte variável. Por que mais ou menos? Porque ele pode ser tanto positivo quanto negativo, tá? Então, primeiro, a gente vai identificar quem é essa parte fixa. Foi o investimento em máquinas lá, ó. Independente de quanto eu produza, né? Independente de quanto eu produza aí, eu obrigatoriamente já paguei esses 200 mil. Se eu produzir uma peça, paguei esses 200 mil. Se eu produzir 1 milhão de peças, paguei esses 200 mil também. Então, esses 200 mil é o nosso valor fixo. Então, a gente já sabe que vai ser aqui nosso custo N, já começa pela parte fixa, de 200 mil reais. Tudo bem? Mas, né, ó, ele coloca lá, além disso, vai gastar 50 centavos na produção. Esse, além disso, ele tem o trabalho de soma, né? Ele vai dizer, olha, nós vamos gastar mais 50 centavos na produção de cada um dos elementos, né? De N elementos. Então, essa é a nossa parte variante. Beleza. Agora a gente vai lá para a nossa resposta verificar. Bom, o item A nem tem a variável N, né? Então, tecnicamente, ela seria uma função constante, porque nós não temos variável, né? Embora nós tenhamos dois números separados ali, a gente pode resolver essa soma. Então, a gente já sabe que esse cara aqui não é, né? Porque ele seria um valor constante, independente da produção, e a gente sabe que não é isso. Na segunda, eu até tenho essa variável, mas essa variável está associada aí à parte fixa. A parte fixa não pode multiplicar ninguém, senão ela se torna parte variável. Então também não é a B. E aí nós temos o C. No C tem lá o N dividido por 2, né? N dividido por 2, tecnicamente não aparece no que nós encontramos, mas aqui nós temos uma pegadinha, que é esse cara aqui, ó. Normalmente a gente pega o meio e escreve o meio como sendo 1 sobre 2 como sendo 0,5 ou 0,50. Aqui a gente vai fazer o oposto. A gente vai sair do 0,50 e vai transformar ele em 1 sobre 2. Então eu posso reescrever, se eu quiser, a minha função assim, ó. 200 mil mais meio vezes n, não é isso? E detalhe, essa ordem com que eles são colocadas também não é obrigatória. Se eu quiser trocar, eu posso trocar desde que eu respeite os sinais. Mas vamos lá. Então aqui, ó, posso trocar se eu quiser para escrever como está na resposta, né? Que vai ser lá, ó, n sobre 2, e sim, eu posso suprimir esse 1, tá? Mais 200 mil. E aí ele vai ficar exatamente como é a nossa alternativa C. Tudo bem? Pro,
Tem certeza que é essa? Mas e se não for, o que, que a gente faz? Como é que a gente pode trabalhar isso, né? Aqui, o que, que a gente pode fazer? Vamos garantir que as outras também estão erradas para a gente dizer que a C está certa? Aqui, ó, eu tenho esse sinal de subtração. O que estaria dizendo aqui? Eu investi os 200 mil fixos e agora eu estou tirando cada peça que eu produzo, eu tiro 50 centavos do meu investimento. Vai chegar uma hora que eu vou pagar todo esse investimento. E aqui não é isso que eu quero. Eu estou falando de custo, eu quero saber quanto eu vou gastar para a produção. Aqui não, aqui eu estou dizendo, olha, eu estou lucrando 50 centavos por peça, então eu estou tirando esses 50 centavos. Não pode ser, né? Porque a gente está falando de lucro. E aí, a última, né? Essa daqui, então, já está eliminada. Opa. Essa aqui, então, já está eliminada também. Vamos para a última. A última, eu poderia escrever ela assim, ó. Esse cara, né? Esse barra 2 significa que está lá 200 mais n dividido por 2. Todo mundo dividido por 2, tá? É assim que acontece. Então, esse cara aqui, eu poderia escrever ele assim, ó. N é igual 200 mil dividido por 2, mais N também dividido por 2, né? Dividindo os 200 mil, já que eu posso fazer isso, nosso custo seria de 100 mil mais N dividido por 2. E o nosso custo fixo, já no exercício, está dizendo que foi 200 mil, então essa daqui também está eliminada. Então a nossa resposta correta seria a C. Tudo bem? Sem mais delongas, vamos lá para o nosso próximo exercício? Nosso próximo exercício está assim, ó. Uma produtora pretende lançar um filme em fita de vídeo. Acho que vocês nem sabem o que é uma fita de vídeo, né? Mas vamos lá. E prevê uma venda de 20 mil cópias. Ou seja, o que é essa previsão? Ele está dizendo, olha, a gente vai produzir e o mínimo que a gente pode vender é esses 20 mil. Mas vamos lá, que esse valor a gente vai usar um pouquinho mais à frente. O custo fixo da produção do filme foi de 150 mil reais. E o custo por unidade foi de 20 reais. Aí tá lá, fita virgem, processo de copiar e a embalagem. Qual é o preço mínimo que deverá ser cobrado por fita para não haver prejuízos? E aqui vem um detalhe. Tudo bem, eu consegui identificar, eu tenho custo fixo. Fixo seria 150 mil. Beleza, tenho custo por produto, que seria de 20 reais. Mas esses 20 mil, o que eu faço com ele? Então aqui, na verdade, o que eu quero saber? Eu quero saber o seguinte, quanto é que vai custar para produzir essas 20 mil fitas? Aqui, ó, esse 20 mil que aparece inicialmente, né? É a nossa produção, é a quantidade de fitas ou de gravação ou de DVD que vai aparecer. É esses 20 mil. Então, se a gente chamar a nossa variável independente de x, o x é igual a 20 mil. Se eu chamar de n, n é igual a 20 mil e assim por diante. Mas vamos lá, para vocês não se perderem aí na linha de raciocínio. Estou falando de custo. Então, eu vou usar necessariamente a mesma variável, tá? A variável c. Então, a nossa variável c aqui, o custo da produção de X fitas, tá? Vai ser o valor fixo, que eu já sei quanto é, né? Que já me deu aí, 150 mil. Mais o valor variável, ó, que é de 120, perdão, de 20 reais por unidade. Então, eu tenho lá, ó, 20 reais vezes a quantidade de unidades que eu vendi. Agora entra para nós o 20 mil na jogada. Por que agora ele entra? Porque esse 20 mil aqui é a quantidade a ser produzida, a previsão de produção. Né? Tecnicamente eu estou dizendo assim, ó, X é igual a 20 mil. 20 mil, que é a produção, né? Lembra que a nossa variável x é a quantidade produzida? Então agora a gente vai calcular o C de x. Então vai ficar assim, ó, C de 20 mil é igual 150 mil mais 20 vezes 20 mil. Tudo bem? E daqui para frente a gente vai resolver. Eu vou descobrir qual é o custo que eu tenho para essa produção. Então, o custo para a produção de 20 mil unidades vai ser igual 150 mil
mais. Agora a gente resolve 20 vezes 20 mil, que vai dar 400 mil, né? Então, o custo para produzir 20 mil fitas vai ser de 550 mil. Esse cara aqui é o meu custo, tudo bem? Detalhe importante, o que, que o exercício pede para nós? Qual é o preço mínimo que eu tenho que cobrar para não haver prejuízos? O que, que é não haver prejuízo? A gente está falando de grana. Então, eu vou produzir um produto, eu gasto R$ 1.000. Se eu vender ele por 1.100, lucrei 100. Ótimo. Se eu vender ele por 900, eu perdi 100. Se eu não quiser ter nenhum lucro e nenhum prejuízo, eu tenho que vender ele por quanto? Por 1.000, né? Tecnicamente. Então aqui, para não haver prejuízo, ele não diz que tem que ter lucro, só não precisa ter prejuízo. Eu quero saber quanto eu vou vender para não ter prejuízo. Então, para a gente descobrir qual que é o preço, né? Vou chamar de P de X, vamos dizer assim, porque a gente continua sendo a quantidade produzida, eu vou pegar o quê? O meu custo, que eu já calculei, né? A minha função custo dividido por quem? Pela quantidade produzida. Porque eu já sei, o meu custo é tanto. Se eu dividir pela quantidade, eu vou ter exatamente quanto eu tenho que cobrar em cada fita para necessariamente não ter prejuízo. Não vou ter lucro, mas também não tem prejuízo. Então aqui eu vou calcular o P de quem? De novo, a gente volta para os 20 mil. Por quê? Porque é a quantidade produzida, o quanto eu previ que fosse produzido, né? Então, 20 mil. E aí a gente tem lá o nosso custo. Preciso colocar 150 mil mais 20x? Não, eu já sei quanto ele é. Ele é esse cara aqui, ó. Ele é 550 mil, então vai ficar 550 mil dividido pela nossa produção, né? Pela nossa produção, que é de 20 mil. E aí, resolvendo essa divisão, o preço de cada fita, né? Na produção de 20 mil fitas, tem que ser igual a R$ 27,50, tá? Então, para que a gente não tenha prejuízo na produção de 20 mil fitas, o nosso preço tem que ser esse aqui, ó. Aqui, esse aqui. R$ 27,50. Nessa produção, eu não tenho nem prejuízo, mas eu também não tenho lucro. Tudo bem, pessoas? Então, foi aí a parte básica de funções na prática. É claro que tem outras coisas que vai vir para essa série, né? A parte da raiz de uma função, gráficos de uma função, construção, taxa de variação, análise de sinais, tudo isso vai entrar nos próximos vídeos aí. Então, já se inscreve, tá? Já se inscreve, deixa o seu like para ajudar o projeto aí e já deixa nos comentários se esse vídeo está te ajudando. Um abraço a todos e até a próxima aula.